Olá, me chamo Verena Mello e o meu grupo é formado pelo Luiz Pérez e a Karen Indira. O tema do nosso primeiro laboratório é o amplificador inversor. Mas afinal, o que é um amplificador inversor? Primeiramente, ele é chamado assim porque, além de amplificar o sinal de entrada, o sinal de saída dele possui uma polaridade invertida, ou seja, os valores positivos na entrada se tornam valores negativos na saída e vice-versa. Ele é formado por um unpop e dois resistores de realimentação ligados em série, sendo V e VO as tensões de entrada e saída desse amplificador. Como vemos na figura, o resistor R1 liga a tensão de entrada ao terminal inversor. Já o resistor de realimentação, RF, liga o terminal inversor ao terminal de saída, VO. Lembrando que o sinal de entrada nunca pode ser amplificado para valores que excedam a própria alimentação, porque nesse caso o sinal irá saturar. Mas o que é saturação? A saturação ocorre quando a tensão de entrada ou o ganho escolhido fazem com que o sinal de saída exceda a tensão de alimentação, causando um circuito com um comportamento semelhante ao circuito cefador, ou seja, a malha de realimentação não será capaz de manter ambos os terminais inversor e não inversor na mesma tensão. Mas e aí? O que fazer para resolver o problema da saturação? Nesse caso, para resolver o circuito, nós temos três opções. Primeira opção, reduzir o sinal de entrada para não saturar a saída. Segunda opção, reduzir o valor de ganho para o sinal não saturar. E por último, aumentar as tensões de alimentação para o sinal não saturar. Aqui nós podemos ver o datasheet do TL081. Os pinos 1, 8 e 5 não serão utilizados. Os pinos de alimentação são os pinos 7 e 4, sendo que o 7 recebe a alimentação positiva e o 4 recebe a alimentação negativa. Os pinos 2 e 3 são os pinos de sinal, sendo o pino 3 o sinal positivo e o pino 2 o sinal negativo. Para esse experimento, o pino 3 será aterrado. Aqui nós vamos falar sobre o cálculo. Para esse experimento, precisamos achar o valor RF. Lembrando que queremos um valor de ganho de 10 vezes. Aqui mostramos os cálculos necessários para achá-lo. A fórmula é bem simples. VO de pico é igual a RF sobre R1 vezes VI de pico. Lembrando que o VO é o valor de saída e o VI é o valor de entrada. Como nós temos o valor de R1 e queremos achar o RF, para a RF ter um ganho de 10 vezes R1, nós adotamos um resistor de 100K. Como podemos ver, o VO de pico vai ser igual a 5 volts. Lembrando que o valor de pico a pico é a mesma coisa que 2 vezes o valor de pico. Então, se o valor de entrada de pico é 0,5 volts e o valor de saída de pico é 5 volts, isso significa que o valor de entrada de pico a pico vai ser 1 volt, pico a pico, e o valor de saída de pico a pico vai ser 10 volts pico a pico. Aqui nós mostramos os materiais que foram utilizados. Utilizamos de uma protoboard, um resistor de 10K, um resistor de 100K, obtido através dos cálculos anteriormente, e um CI-TL081, e alguns jumpers. Na prática, nós tivemos 3 práticas. Agora vamos falar sobre a prática. Na nossa prática, o sinal de entrada e saída foram sendo iguais. Cuja onda amarela é o sinal de entrada e a onda verde é o sinal de saída. A fonte de alimentação está ligada a 12 volts e as frequências estão a 1 kHz. A tensão de pico a pico de entrada está a 1 volt pico a pico e a tensão de saída está a 10 volts pico a pico. E a amplitude foi ligada a 1 volt pico a pico. Na segunda tentativa, quando mudamos os valores da amplitude para 2 volts pico a pico, percebemos que os sinais de entrada e saída de tensão mudaram para 2 volts pico a pico e 20 volts pico a pico, respectivamente, e as frequências permaneceram as mesmas. Forçamos para verificar quando inicia a saturação. Quando a amplitude de entrada aumenta para 2,4 volts pico a pico, a tensão de entrada sobe para 3 volts e a tensão de saída satura para aproximadamente 23 volts.
e as frequências permanecem as mesmas. Agora vamos dar continuidade com o vídeo. Olá, vamos falar um pouco da prática. O circuito utilizado, como todos sabem, é um amplificador inversor e para isso utilizamos um amplificador operacional de 8 pinos, TL081. Foi ligado a uma tensão de mais 12 volts na alimentação positiva, pino 7, e menos 12 volts na alimentação negativa, pino 4, e entrada do sinal positivo, pino 3, que é o aterramento. Para ter um ganho de 10, como foi solicitado, utilizamos um resistor em série de 100K, conforme os cálculos já demonstrados anteriormente. O mesmo está ligado ao terminal inversor, ou seja, pino 2 na saída do sinal V0, pino 6, com uma ponteira ligada no osciloscópio. Colocamos o resistor de 10K, que liga a tensão de entrada ao terminal inversor, pino 2, juntamente com o jacaré vermelho. Como vocês podem ver, que ambos estão recebendo um sinal de entrada de 1 volt pico a pico. Esse é o gerador de tensão, cujo sinal escolhido foi de 12 volts. Está em série, como podemos ver. O cabo preto é a alimentação negativa e o vermelho do meio é a alimentação positiva e o vermelho da direita é o GND 0. Esse é o gerador de função. Ele gera função podendo ser seno, cosseno ou pulso. No nosso caso, ele vai gerar a função seno de entrada e saída. E por fim, o osciloscópio. É ele que mede o sinal e mostra o gráfico plotado no visor. O nosso sinal de saída é composto pelo sinal de entrada de 1 volt pico a pico, que foi multiplicado por um fator de 10 vezes, assim tendo amplitude igual a 10 volts. Pico a pico na saída do amplificador é 5 volts de pico, já que é a metade do valor pico a pico. Mas quando aumentamos a amplitude para 2,4 volts, já inicia a saturação da onda senoidal, onde a tensão de entrada sobe para 3 volts e a saída de tensão saturada para aproximadamente 23 volts, e as frequências permanecem as mesmas. Continuando a explicação anterior do meu colega, nós estávamos falando sobre a alteração, do que acontece quando a gente altera de 1 volt pico a pico para 2 volts pico a pico para 3 volts pico a pico e o que é esperado. Como a gente tem um sinal de entrada aplicado à entrada inversora, a gente tem um ganho. E esse ganho ele vai definir quantas vezes o sinal de saída vai ser maior que o sinal de entrada. Então, a gente tem aí essa característica de ter a inversão de fase nessa configuração. Como o nosso ganho deu 10, é esperado que a cada volt pico a pico nos dê um resultado de 10 volts de saída, Então, quando a gente tem 2 volts pico a pico, a intenção é que se espera que dobre esse valor. Então, gera em torno de 20 volts. Mas isso muda quando a gente altera para 3 volts pico a pico, porque ele chega em torno de 23,5 até menos de 24 volts. Isso acontece devido à alimentação dele, que é em menos 12 mais 12. E aí, no caso, o máximo que vai sair lá é a alimentação que está sendo gerada. A gente poderia alterar essa alimentação, para chegar no valor esperado de 30, porém o CI, conforme a configuração dele, o máximo de voltagem que é suportado é de menos a mais 18 volts. E por questão de segurança, a gente chega à medição apenas até 12 volts, menos 12 mais 12 volts. Como o nosso ganho deu 10, é esperado que a cada volt pico a pico nos dê um resultado de 10 volts de saída, Então, quando a gente tem 2 volts pico a pico, a intenção é que se espera que dobre esse valor. Então, gera em torno de 20 volts. Mas isso muda quando a gente altera para 3 volts pico a pico, porque ele chega em torno de 23,5
até menos de 24 volts. Isso acontece devido à alimentação dele, que é em menos 12 mais 12. E aí, no caso, o máximo que vai sair lá é a alimentação que está sendo gerada. A gente poderia alterar essa alimentação, né, para chegar no valor esperado de 30, porém o CI, conforme a configuração dele, o máximo de voltagem que é suportado é de menos a mais 18 volts. E por questão de segurança, a gente chega à medição apenas até 12 volts, menos 12 mais 12 volts. E aí teria essas duas alternativas, ou alterar a alimentação, que não seria seguro, ou diminuir a tensão do gerador quanto ao ganho do circuito, para obter o valor desejado. Na prática, esse modelo de amplificador inversor ele pode sofrer alteração devido aos valores dos resistores, porque é difícil a gente encontrar o valor que de fato a gente calcula. Por isso, uma solução prática para esse problema seria substituir os resistores, o resistor R1 da realimentação por um trimpote, de modo que o ganho possa ser ajustado manualmente, obtendo o valor desejado. Então, no experimento em que a gente coloca 3 volts pico a pico, o sinal satura, ou seja, a tensão de entrada ela é muito maior, né, devido a gente ter essa alimentação da alimentação, e aí faz com que a tensão de saída seja nesse valor registrado na foto. Então, entre as características do amplificador inversor, está entre alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, ganho de tensão estável, tensão de saída amplificada, né? Então, como uma das características principais de um amplificador inversor é amplificar o sinal de entrada, a gente pode utilizar ele em circuitos de instrumentação biomédica, onde o sinal ele é muito pequeno, o sinal gerado ele é muito pequeno, e o mesmo pode ser amplificado com este circuito. Temos um exemplo que é na aquisição de sinais EMG, eletromiografia, onde a gente utiliza eletrodos feitos de materiais condutores e eles convertem o potencial iônico gerado pelos músculos em potenciais eletrônicos medidos por um amplificador. É claro que em meio ao projeto, além desse amplificador, é utilizado outros filtros, circuitos, outros tipos de amplificadores, mas ele é essencial para a gente manter, para a gente gerar o nosso sinal quando ele é muito baixo e não consegue ser gerado sem ele. Como um exemplo da internet, a gente pegou a aquisição de um sinal de EMG, onde a gente tem a diferença do músculo relaxado, que é ali de uma amplitude X, e quando o músculo é contraído, onde essa amplitude se multiplica de acordo com o ganho calculado na fórmula. É claro que em meio a isso a gente tem sinais, a gente tem um processamento do sinal, a gente tem filtros para que esse sinal seja retificado e integrado, né? Então, tudo isso contribui, mas que a amplificação do sinal é de suma importância, principalmente para esses sinais que têm uma amplitude baixa. Espero ter esclarecido todo o nosso entendimento, ter repassado tudo que a gente entendeu e obrigada pela atenção.